Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Lucas Souza, eu sou uma das pessoas responsáveis por uma aula do seminário, onde iremos abordar a pessoalidade do Espírito Santo, questões intertestamentárias da pessoa do Espírito Santo, manuscritos antigos, entendimentos judaicos da personalidade de Deus, da pessoa de Deus como um todo, durante esses dias aí do seminário, né? Creio que vocês já devem estar por dentro de todos os irmãos que estão participando disso e que a graça de Deus venha sobre nós para que venhamos a entender essa mente divina, essa pessoalidade completa de Deus, né? Nós, infelizmente, estamos tendo ataques contra a pessoa do Espírito Santo, contra a divindade de Cristo, de muitos anos para cá. Isso vem crescendo de forma muito grande, mas isso não é diferente dos tempos antigos, né? Os primeiros cristãos sofreram e batalharam, sofreram essas coisas e batalharam com a mesma batalha que estamos tendo agora. Então, vamos vir aqui dar um enfoque à pessoa do Espírito Santo, trazendo todas essas informações para vocês. Minha parte do seminário, eu fiquei com uma explicação para dar a vocês sobre a ligação do Espírito Santo entre os dois testamentos, escritos do Antigo Testamento e escritos do Novo Testamento. Mas antes disso, irmãos, nós não podemos de forma nenhuma iniciar um tema desse, iniciar uma conversa dessa, um estudo, sem antes entender o conceito do que é ser uma pessoa, o que é ser uma pessoa e não uma coisa ou algo, ou uma força, assim como muitos alegam que o Espírito Santo ele é apenas uma força ou uma emanação ou um sopro que vem de Deus. Então, vocês estão aí com um material escrito, que eu mesmo fiz, para que vocês me acompanhem, tanto na leitura dos versos, quanto no aprendizado, tá bom? Então, o que caracteriza um ser pessoal? Vocês vão ler aí que, para demonstrar a pessoalidade do Espírito Santo, nós devemos buscar tanto um conceito antigo da expressão pessoa, quanto também um conceito novo do que quer dizer ser uma pessoa. Então, eu trouxe aqui dois filósofos, né? Também trouxe a etimologia da palavra pessoa. Ela vem da palavra latim persona, que significa o que soa através de algo, e que por sua vez vem da palavra prosopon, que significa um aspecto. Então ambas têm um significado semelhante, que designam alguém e não algo. É interessante que a palavra usada pelos pais, os primeiros cristãos, os pais da igreja, a patrística era a hipóstasis, que significa essa essência, essa caracterização de um ser pessoal, tá bom? Os dois filósofos que eu trouxe aqui foi o Boécio, do século V. Ele definiu a pessoa como uma substância individual e natureza racional. E no período moderno nós temos também o filósofo Kant, que definiu a pessoa como alguém com a capacidade e autodeterminação que vem de uma vontade livre racional. Então entendam, um ser pessoal, tanto designado e caracterizado e conceituado do tempo antigo quanto de hoje, é de alguém que possui uma racionalidade, possui emoções, possui uma capacidade de ser livre ou de escolha. E isso difere muito nós dos animais, né? Porque os animais eles têm emoções, têm sentimentos, possuem suas almas, mas eles não têm aquilo que a Bíblia chama de imagem e semelhança de Deus, que é o fator racional, o fator arbítrio, aquela escolha que caracteriza alguém que escolhe algo, que tem raciocínio e que traz esse sentido de ser alguém pessoal. Então, o Espírito Santo na Escritura, ele é demonstrado com pronomes pessoais em textos que trazem essa pessoalidade dele. Por exemplo, uma pessoa, ela pensa, ela sente desejo, ela tem sentimentos. E Romanos 8, verso 27, você vai acompanhar isso aí no material escrito, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então, o Espírito Santo ele tem uma intenção em algo. Na sua obra santificadora quanto regenerativa do homem, ele tem um caráter de intencionalidade. Ele tem a intenção de nos santificar, de nos dar uma boa consciência de obras mortas, de ter um entendimento do que é pecado ou não, do convencimento do pecado,
do juízo, da justiça, como Jesus Cristo diz, né? Então, veja que o Romanos, capítulo 8, verso 27, Paulo está dizendo que o Espírito tem a intenção, então ele pensa. Então, alguém que pensa não é uma força, mas um ser pessoal. Ele também tem desejos. Nós vamos ler também aqui, na carta de Paulo também, 1 Coríntios, verso 12, capítulo 12, verso 11, onde Paulo vai dizer: mas um só e mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então percebam, o Espírito Santo reparte os seus dons na igreja da forma que ele quer. E o querer é um fator de alguém pessoal. Vamos aqui, né, mais um ponto. O Espírito Santo, ele ama. Romanos 15, Carta aos Romanos, capítulo 15, verso 30, Paulo vai dizer que eu rogo a vocês, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Mais uma vez aqui você vê um verso trino, né? Você vê por nosso Senhor Jesus Cristo, você vê pelo amor do Espírito e orações por mim a Deus. Sempre que Paulo usa a expressão Deus, ele sempre procura tratar do Pai, Senhor, sempre Jesus Cristo, e Espírito, o Espírito Santo. Em alguns momentos, como na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, Paulo vai tratar o Senhor como o Espírito Santo. Mas nós vamos chegar lá. Então vejam que o Espírito, ele ama. E quem ama é um portador de uma capacidade que o torna pessoal e não algo ou alguma coisa ou um objeto. Ele fala, né, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer que o Espírito expressadamente diz, e alguém que diz logo é alguém que tem uma racionalidade, é alguém pessoal. Que nos últimos dias muitos apostataram da fé. Isso ele estava dando testemunho do que os profetas e as escrituras em formas gerais dizem, né? Então quando o profeta fala, quando alguém escreve alguma coisa, Paulo vai dizer que o Espírito Santo é quem diz, né? O Espírito Santo não ditou as palavras da Bíblia, mas ele inspirou homens santos para escrever da parte de Deus. Ponto 5 aí no material de vocês: o Espírito Santo ensina. Paulo mais uma vez vai nos instruir na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 13, de que o Espírito Santo nos ensina, não com palavras de sabedoria humana, mas comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então alguém que ensina, assim como Jesus Cristo, que ele nos ensinaria, o Espírito Santo viria e nos ensinaria e nos guiaria a toda a verdade, assim é uma capacidade de um professor. Um professor jamais pode ser um objeto. Um professor é alguém que possui uma capacidade pessoal. Então vamos lá, né? Ponto 6. O Espírito Santo tem a capacidade de se entristecer. Olha que interessante. Em Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo vai dizer que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo, que ambos compartilham desse Espírito e ambos vêm habitar no homem através do Espírito. Mas nós temos a capacidade de entristecer o Espírito Santo através das nossas obras ou de tudo que pensamos ou que sobe ao nosso coração, né? Práticas más, práticas que vão contra a santidade de Deus. Então, alguém que se entristece, logo, não é uma força, mas sim alguém, um ser pessoal. Ele pode ser insultado. Olha que verso tremendo. Hebreus capítulo 10, verso 29. Olha o que aqui o escritor vai dizer: quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Ora, irmãos, será que uma coisa pode ser insultada? Eu peguei aqui um pedaço de papel. Será que esse pedaço de papel pode ser insultado? Será que o vento, que é uma força emanadora da natureza, ela pode ser insultada? De forma nenhuma, né? Então, alguém que pode ser insultado, logo é alguém pessoal, que possui uma capacidade de se entristecer e de receber esse insulto. Também nós vamos ver que ele pode ser resistido. Então vejam, Atos capítulo 7, verso 51, quando Estevão está ali contendendo em palavras com os judeus incrédulos, ele vai dizer o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mais uma vez, uma capacidade detentora de alguém que é pessoal, alguém que pode ser resistido. Uma força, ele pode ou não, né, ter esse adjetivo, mas uma resistência a alguém é tratada aqui no capítulo 7 de Atos. Uma pessoa que luta contra outra. E é interessante que essa expressão resistência,
ela se opõe basicamente à expressão parácletos, que é consolador, auxiliador, que nós vamos tratar posteriormente. Então, a palavra consolador é alguém que é chamado para estar lado a lado. E aqui a palavra resistência também tem esse sentido oposto, né? É possível tentar mentir para o Espírito Santo. Nós vamos ver ali que em Atos 5, né, nos primeiros cristãos, Safira e Ananias maquinaram no seu coração não dar o valor total de que tinham vendido a sua herança, mas diziam aos apóstolos e diziam ao Espírito Santo que estava nos apóstolos que aquele era o valor todo. Então eles mentiram. E Pedro, né, vai ali do verso 1 ao verso 4, eu coloquei no material de vocês, vai dizer que eles mentiram ao Espírito Santo. E vocês não mentiram a homens, disse Pedro, mentiram a Deus. Então aqui mais uma característica de o Espírito Santo como um ser divino. Nós vamos também tratar da blasfêmia do Espírito Santo, né? Ao Espírito Santo. Então vejam que vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. O Espírito Santo intercede por nós, assim como Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai, o Espírito Santo intercede por nós dentro de nós. Então você vai ver que em Romanos 8, verso 26, Paulo vai dizer que da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Essa palavra ajuda é ajudar lado a lado. Então percebam que o Espírito Santo é quem nos capacita, é o Espírito Santo quem nos instrui, é o Espírito Santo quem está ao nosso lado em todas as nossas dificuldades, nossas alegrias. Nas nossas alegrias Ele está alegre, nas nossas dificuldades Ele está aflito e nas nossas tristezas Ele está triste. Então veja que Paulo diz que nós não sabemos haver como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E alguém que intercede por nós com gemidos, com certeza é um ser pessoal. Ele testemunha, Romanos 8, capítulo 8, verso 16, Paulo vai dizer que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo está dando testemunho junto ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo para que sejamos adotados por Deus e sejamos co-herdeiros com Cristo. Então, percebam que alguém que testifica, que testemunha, uma testemunha, ela necessita de ser alguém pessoal e não uma coisa, certo? Então, meus irmãos, esse é o vídeo explicativo do que é ser uma pessoa, do que é ser um ser pessoal, tá bom? Fiquem na paz.